Então, continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 7, a viagem do Senhor pelo sul da Índia. Então, o verso 50 diz assim: após ouvir Sarvabhauma Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu cedeu a seu pedido, permanecendo alguns dias mais antes de partir. O Bhattacharya avidamente convidou o Senhor Chaitanya Mahaprabhu a hospedar-se em sua casa e alimentou-o muito bem. A esposa do Bhattacharya, cujo nome era Satimata, a mãe de Sati, cozinhou para eles. As narrações destes passatempos são muito maravilhosas. Mais tarde, falarei sobre isto em pormenores, mas por agora desejo descrever a viagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu ao sul da Índia. Após permanecer 5 dias na casa de Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente pediu-lhe autorização para dirigir-se ao sul da Índia. Após receber a permissão do Bhattacharya, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu foi visitar o Senhor Jagannatha no templo, levando o Bhattacharya consigo. Ao ver o Senhor Jagannatha, Sri Chaitanya Mahaprabhu também rogou sua permissão. Então, imediatamente, o sacerdote deu praçada e uma guirlanda ao Senhor Chaitanya. Assim, ao receber a permissão do Senhor Jagannatha sob a forma de uma guirlanda, Sri Chaitanya Mahaprabhu prestou-lhe reverências e, com grande júbilo, preparou-se para partir rumo ao sul da Índia. Acompanhado por seus associados pessoais e por Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu circumambulou o altar de Jagannatha. Então, o Senhor partiu para sua viagem pelo sul da Índia. Enquanto o Senhor trilhava o caminho rumo a Lalanatha, que se localizava à beira-mar, Sarvabhauma Bhattacharya deu as seguintes ordens a Gopinathacharya: traze os 4 jogos de tangas e roupas externas que guardo em casa, e também alguma praçada do Senhor Jagannatha. Podes carregar estas coisas com a ajuda de um brahmana. Enquanto o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu partia, Sarvabhauma Bhattacharya submeteu o seguinte a seus pés de lótus: meu Senhor, tenho um pedido final, o qual espero que bondosamente satisfaças. Na cidade de Vidyanagar, às margens do Godavari, há um responsável funcionário do governo chamado Ramananda Roy. Aqui tem um significado de Prabhupada. No Amrita Pravarabhasya, Bhaktivinoda Thakur afirma que Vidyanagar é conhecida hoje em dia como Poramvandara. Há outra Poramvandara na Índia Ocidental, na província de Gujarat. Então, continuando. Por favor, não o menosprezes, considerando-o pertencente a uma família de Shudras ocupada em atividades materiais. Peço-te que te encontres com ele sem falta. Vamos ver um significado também de Prabhupada. No Varnashrama Dharma, o Shudra é a 4ª divisão do quadro social. Paricharyatmakam karma Shudrasyapi swabhavajam, do capítulo 18 do Bhagavad Gita. Os Shudras destinam-se a ocupar-se a serviço das 3 classes superiores, Brahmanas, Kshatriyas e Vaishyas. Sri Ramananda Roy pertencia à classe Karana, que equivale à classe Kayastha na Bengala. Em toda a Índia, considera-se esta classe como de Shudras. Disse que os Kayasthas bengalis ocupavam-se originalmente em servir aos Brahmanas que vieram do norte da Índia para Bengala. Mais tarde, a classe clerical ficou sendo os Kayasthas na Bengala. Hoje em dia, existem muitas classes mistas conhecidas como Kayasthas. É comum dizer-se na Bengala que quem não pode afirmar ser de alguma classe específica pertencente à classe
pertence à classe Kayastha. Embora se considerem esses Kayasthas ou Karanas como Shudras, eles são muito inteligentes e altamente educados. A maioria deles são profissionais, tais como advogados ou políticos. Assim, na Bengala, às vezes consideram-se os Kayasthas como Kshatriyas. Entretanto, em Orissa, considera-se da categoria Shudra a classe Kayastha, que inclui os Karanas. Sri Ramananda Roy pertencia a esta classe Karana. Logo, era considerado um Shudra. Ele também foi o governador do sul da Índia, sob o regime de Maharaj Prataparudra, de Orissa. Em outras palavras, Sarvabhauma Bhattacharya informou ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu que Ramananda Roy, embora pertencente à classe Shudra, era um funcionário do governo de muita responsabilidade. De um modo geral, os materialistas, os políticos e os Shudras são desqualificados no tocante ao avanço espiritual. Portanto, Sarvabhauma Bhattacharya pediu ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu que não menosprezasse Ramananda Roy, o qual era muito avançado espiritualmente, embora nascido como Shudra e materialista. Vishai é aquele que é apegado à vida familiar e só mostra interesse por esposa, filhos e gozo mundano dos sentidos. Pode-se ocupar os sentidos, quer em desfrute mundano, quer a serviço do Senhor. Aqueles que não se ocupam a serviço do Senhor e só se interessam em gozo material dos sentidos chamam-se Vishai. Shri Ramananda Roy ocupava-se a serviço do governo e pertencia à classe Karana. De certo que não era um sannyasi com vestes açafroadas. Todavia, estava na posição transcendental de chefe de família para Mahamsa. Antes de tornar-se discípulo de Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya considerava Ramananda Roy um Vishai ordinário, por ele ser chefe de família ocupado em serviço governamental. Contudo, ao iluminar-se realmente na filosofia Vaishnava, o Bhattacharya pôde entender a posição transcendental sublime de Sri Ramananda Roy. Portanto, referiu-se a este como Adhikari. Adhikari é aquele que conhece a ciência transcendental de Krishna e se ocupa a seu serviço. Portanto, costuma-se chamar a todos os devotos grihastas de Dasa Adhikari. Não dá para passar sem falar um pouquinho, porque isso aqui está muito conectado com a nossa experiência a respeito de divisão social e também a respeito da organização dentro do nosso próprio movimento. Sobre divisão social, nós ouvimos falar da discriminação agressiva que existe na Índia por parte do sistema social, onde Shudras e Chandalas e outros são párias mesmo, rejeitados pelo sistema social e tratados muito mal. Não se aproximam das pessoas, as pessoas, quando se aproximam, são tratados com grosseria e tudo mais. É bem interessante tudo isso. Hoje tem muitos grupos de subcastas que se classificam como Shudras ou outras subcastas também, a depender da ocupação que essas pessoas têm. Em Mayapur tem uma coisa interessante, tem algumas meninas que são como devotinhas mesmo e trabalham nas casas das famílias. Mas pela casta delas, elas não têm permissão, elas não podem, porque elas são uma casta de certa forma, é inferior por ser Shudra, mas é alta para não mexer, para não limpar o banheiro. Então, quando elas fazem um contrato com as pessoas na casa, elas dizem, eu limpo a casa toda, mas o banheiro eu não limpo, porque na minha casta não é permitido limpar banheiro. Mas é bem interessante, porque a tradição que faz isso não era banheiro como se entende hoje.
Não é um banheiro como as pessoas têm em suas casas em Mayapur. Em Mayapur nós temos uma casa com um vaso sanitário, chuveiro, pia, tudo normal como nós entendemos. Mas o que a casta originalmente dizia era não pode limpar as latrinas, porque era assim, um lugar na rua onde as pessoas faziam e vinha um limpador das latrinas, coletavam aquela sujeira toda, colocava dentro de um vasilhame e jogava para outro lugar. Era assim. Então, originalmente elas não podiam, eram de uma casta que não podia limpar latrina. Então, elas aí transferem o mesmo conceito para a faxina. Elas fazem a faxina, mas não lavam o banheiro. Se aproveita. Se aproveitam, digamos assim. E os devotos aceitam, né? Então ela limpa a casa toda, mas o banheiro quem limpa é a dona da casa. Então tem muitas coisas interessantes, assim, em termos antropológicos somente, né? Porque se nós formos passar uma régua para poder entender tudo de uma maneira completamente objetiva, matemática mesmo, como os engenheiros gostam, não vai dar resultado. Não tem isso. Não é compreensível. Mas se for de uma maneira antropológica, que você leva em busca do indivíduo, em busca da pessoa, dando valor ao indivíduo e querendo um relacionamento com a pessoa, até dá para quebrar o galho. Mas aqui esse conceito de divisões sociais assim, pode parecer que Prabhupada está fomentando essa discriminação. Mas não é isso, tá? Aqui Prabhupada se vê comprometido a falar sobre o sistema Varnashrama. Porque o sistema Varnashrama foi criado por Krishna e é científico, porque é de acordo com a tendência vocacional. Você sabe o que é Varnashrama já? O sistema Varnashrama? Brahmachari. São 8 divisões, né? 2 grupos de 4. Um grupo, esse grupo que você mencionou, que tem os brahmacharis, é chamado de ashrama. E tem o grupo dos varnas. O grupo de ashrama é brahmachari, grihastha, vanaprastha e sannyasi, né? O outro grupo de 4, chamado de varna, se referem aos shudras, vaixas, kshatriyas e brahmanas. Então, esse sistema é científico porque é vocacional e tem um trânsito possível entre eles. Mas Prabhupada aqui está mencionando isso, ele se vê comprometido a dar essa informação. Muito embora na linha de sucessão de Prabhupada, desde Bhaktivinoda Thakur até desde Chaitanya Mahaprabhu, já havia um interesse em não se dar o mesmo tipo de consideração radical que a sociedade dava, porque os brahmanas, a classe sacerdotal, se prevaleceu um pouco da sua superioridade e humilhava e discriminava os inferiores. Os kshatriyas também faziam isso. Até os vaixas faziam isso com os shudras. Então, essa situação não é apoiada pela linha de Chaitanya Mahaprabhu. Aqui nós vamos ver um exemplo desse que é com Ramananda Roy. Ramananda Roy era de uma casta, como foi descrito, Prabhupada descreveu aqui, bem legal, de Kayasta, que é uma casta mista e que, embora alguns tenham se desenvolvido, tenham se tornado advogados, políticos, etc., e por isso até às vezes são chamados de kshatriyas, na verdade eles são classe misturada de shudras, entende? Então, Prabhupada cita tudo isso porque aqui vai acontecer, vai estar se relatando algo que vai ser um grande fenômeno, é o encontro de Chaitanya com Ramananda Roy, onde surgirão conversas maravilhosas e filosóficas que estão marcadas até hoje, dignas de entrar num livro como Chaitanya Charitamrita. Então, o assunto é sumamente importante, historicamente é muito importante. Prabhupada, nesse significado, precisa falar disso. Outro detalhe aqui é sobre o uso da palavra adhikari. E a gente pode ver por que Prabhupada trouxe para dentro da nossa ISKCON esse termo para os grihastas.
Aí vocês perceberam aqui, Prabhupada, no final, Prabhupada diz assim: contudo, ao iluminar-se realmente na filosofia Vaishnava, o Bhattacharya pôde entender a posição transcendental sublime de Sri Ramananda Roy, portanto, referiu-se a este como Adhikari. Adhikari é aquele que conhece a ciência transcendental de Krishna e se ocupa em seu serviço. Portanto, costuma-se chamar a todos os devotos grihastas de Dasa Adhikari. Por exemplo, Krishna Dasa Adhikari. Né? Quando a pessoa se casa, recebe esse sufixo no nome, passa de Dasa Brahmachari para Dasa Adhikari. E Prabhupada está explicando aqui. Adhikari é aquele que conhece a ciência transcendental de Krishna e se ocupa em seu serviço devocional. Observem que Prabhupada nos deu tudo, né, da melhor qualidade possível. E, inclusive, em termos de motivação neurolinguística, Prabhupada deu termos que têm um significado muito mais elevado do que nós somos na verdade e para que tivesse um efeito na nossa vida e nós pudéssemos alcançar essa posição. Como aqui. Aqui um devoto casado, grihasta, observa o título que ele tem de Adhikari, vê o significado e diz: é isso que Prabhupada espera de mim? Prabhupada espera de mim que eu tenha esse conhecimento da ciência transcendental e que me ocupe em seu serviço devocional? Porque senão, porque eu teria esse título de Adhikari. Então, se eu tenho o título de Adhikari, que é como um outro título, Swami, por exemplo. Então, Swami é um título para os sannyasis e Adhikari é um título para os grihastas. Mas ambos trazem uma responsabilidade imensa para quem tem o título, como o Brahmachari. Brahmachari é um título também muito comprometedor para quem possui esse título. Ele tem que se comportar de determinada maneira, ele tem que atuar de determinada maneira. O Adhikari também tem que atuar de determinada maneira, se ocupar em serviço devocional. Então, isso que eu também queria falar aqui desse texto que lemos. Eu vou ler mais um pouquinho, vamos ver. Então, continuando o verso 64, diz assim: Sarvabhauma Bhattacharya prosseguiu: Ramananda Roy é uma pessoa digna de associar-se contigo. Nenhum outro devoto pode comparar-se a ele no conhecimento das doçuras transcendentais. Ele é um acadêmico muito erudito, bem como um entendido nas doçuras devocionais. Na verdade, ele é muito elevado, e se conversares com ele, verás como ele é glorioso. Ao falar pela primeira vez com Ramananda Roy, não pude compreender que suas conversas e esforços eram todos transcendentalmente incomuns. Caçoei dele simplesmente porque era um Vaishnava. Então isso é Sarvabhauma Bhattacharya, que era um grande erudito. Antes de conhecer Chaitanya e de aceitar a filosofia Vaishnava, ele caçoava dos Vaishnavas. Os Vaishnavas são vistos pelos intelectuais impersonalistas como sendo sentimentalistas. Então, aqui o que o Bhattacharya está dizendo é isso, né? Que eu caçoei dele só porque ele era um Vaishnava. Então, não sabia que ele tinha tanto conhecimento e tanta realização. Bom, vamos ver o que Prabhupada explica aqui. Qualquer pessoa que não seja Vaishnava ou devoto imaculado do Senhor Supremo é necessariamente um materialista. O Vaishnava que vive conforme os preceitos do Senhor Chaitanya certamente não está na plataforma materialista. Chaitanya significa força espiritual. Todas as atividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu eram realizadas na plataforma da compreensão espiritual. Portanto, apenas aqueles que se encontram na plataforma espiritual são capazes de entender as atividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Os materialistas que não podem entender isto são geralmente conhecidos como karmis ou gyanis. Os gyanis são especuladores mentais
que simplesmente procuram entender o que é espírito e o que é matéria. O processo deles é neti-neti. Isto não é espírito, isto não é Brahman. Os Gyanis são um pouco mais avançados do que os Karmis, de cabeça dura, cujo único interesse é o gozo dos sentidos. Antes de tornar-se Vaishnava, Sarvabhauma Bhattacharya era um especulador mental, Gyani, de modo que sempre caçoava dos Vaishnavas. O Vaishnava não concorda jamais com o sistema especulativo dos Gyanis. Tanto os Gyanis quanto os Karmis dependem da percepção sensorial direta para obter seu conhecimento imperfeito. Os Karmis jamais concordam em aceitar nada não perceptível diretamente, e os Gyanis só fazem apresentar hipóteses. Contudo, os Vaishnavas, os devotos imaculados do Senhor, não adotam o processo de adquirir conhecimento pela percepção sensorial direta ou pela especulação mental. Por serem servos do Senhor Supremo, os devotos recebem conhecimento diretamente da Suprema Personalidade de Deus, conforme ele o transmite no Bhagavad Gita, ou, às vezes, conforme o transmite internamente como Chaitya Guru, como se afirma no Bhagavad Gita 10.10. Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogantam janamam upayantite. Aqueles que se dedicam constantemente a mim e me adoram com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Considera-se que o Senhor Supremo falou os Vedas. O primeiro a compreendê-los foi Brahma, que é o primeiro ser criado dentro do universo. Tene Brahma Hrida Ya Adik Kavaye. Nosso processo consiste em receber conhecimento através do sistema de Parampara, de Krishna e Brahma, a Narada, Vyasa, Sri Chaitanya Mahaprabhu e aos 6 Goswamis. Iniciando a sucessão discipular, o Senhor Brahma foi iluminado internamente pela pessoa original, Krishna. Nosso conhecimento é plenamente perfeito por ser transmitido de mestre a discípulo. O Vaishnava sempre se ocupa no transcendental serviço amoroso ao Senhor. E como tal, nem os Karmis, nem os Gyanis podem entender as atividades de um Vaishnava. Disse que Vaishnavera Kriya Mudra Vigyanabhujaya. Nem mesmo o homem mais culto, dependente da percepção direta, pode obter conhecimento, pode entender as atividades de um Vaishnava. Depois que Sri Chaitanya Mahaprabhu iniciou no Vaishnavismo, o Bhattacharya se conscientizou do erro que cometera ao tentar entender Ramananda Roy, que era muito erudito e cujos esforços estavam todos voltados para a prestação de transcendental serviço amoroso ao Senhor. Bom, vamos parar aqui. O assunto aqui é bem autoevidente. Não vou fazer nenhuma explicação especial. Obrigado pela atenção de vocês. Hoje é o último dia do ano, dia 31. Eu desejo que vocês construam um ano de 2018 muito bacana e que na construção deste ano de 2018 vocês todos possam estar bem motivados a adquirir o conhecimento transcendental contido nos livros de Prabhupada, um conhecimento dado pelo Parampara e que Prabhupada considerou tão valioso ao ponto de ele próprio escrever tantos livros sobre esse conhecimento. Então eu desejo que vocês possam colocar os livros de Prabhupada neste ano de 2018 como base de conhecimento para que vocês possam construir a felicidade de vocês, a satisfação dos sentidos e tudo que for necessário para o progresso da vida material e da vida espiritual. Muito obrigado por terem vindo para a aula da manhã aqui. E eu vou hoje para Vrajadama e só vou retornar aqui
em Campina Grande depois do dia 7 de janeiro, porque eu vou até Salvador para visitar a minha mãe idosa. Bom, idoso eu também sou, né? Que ela é super idosa, ela está com 93. Bom, então, obrigado a vocês, que o próximo ano possa ser construído sim dessa maneira. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.